Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos capítulos finais do livro de Isaías. É uma história, entanto, que vai da ruína mais completa até uma redenção incrível. Vamos juntos nessa jornada que fala de julgamento, de sacrifício e, no fim, de uma promessa de esperança que é, olha, cósmica. Para a gente entender bem, a gente vai seguir a estrutura do próprio texto, sabe? A gente começa com um problemão e uma solução que, olha, ninguém esperava. Depois a gente entra no conflito principal, chega num ponto de virada super dramático e, para fechar com chave de ouro, uma visão de transformação que é, uau, de tirar o fôlego. Bom, a história começa com o povo no exílio. A nação deles foi conquistada pela grande superpotência da época, a Babilônia. E isso, claro, levanta uma pergunta bem séria. E a resposta que o texto dá não é um herói da casa, não. É uma escolha divina que, sinceramente, choca todo mundo. E aqui já vem a primeira grande surpresa. Sério, Ciro, um rei persa, é chamado de ungido de Deus. Peraí, ungido? Esse é um título super importante, que significa que a pessoa foi separada para uma missão divina, era algo normalmente reservado para os reis ou sacerdotes de Israel. E o mais maluco de tudo, o Ciro nem sequer conhece o Deus que está nomeando ele para essa missão. O plano divino aqui é bem claro. Esse governante estrangeiro é a ferramenta escolhida para restaurar Jerusalém e libertar o povo cativo. E com isso, estabelecer a soberania de Deus sobre todas as nações. Bom, esse plano de Deus acaba criando o grande conflito desses capítulos. Um confronto direto, um desafio entre o Deus de Israel e os ídolos que os poderosos babilônios adoravam. O contraste que o texto faz aqui é brutal. De um lado tem o Deus de Israel, descrito como essa força criadora, dinâmica, que carrega seu povo, que salva. Do outro lado, os ídolos da Babilônia, que são basicamente pesos mortos, cargas inúteis feitas por mãos humanas que não conseguem nem se mexer sozinha. A profecia chega a tirar sarro desses deuses. A ironia é muito forte. Eles são tão inúteis que acabam sendo capturados e levados para o cativeiro junto com as pessoas que os adoravam. Depois de deixar clara a impotência dos deuses da Babilônia, a profecia se vira para o destino do império que confiava neles. Então, a profecia mostra que a queda da Babilônia é uma consequência direta do seu próprio orgulho, da sua crueldade. É uma virada de 180 graus. De rainha soberana, ela passa a ser uma prisioneira no silêncio. E o ponto-chave aqui é esse. Todo aquele poder, todo aquele conhecimento místico que a Babilônia achava que tinha, tudo isso é declarado completamente inútil diante do julgamento que estava vindo. Com a queda do opressor, a narrativa dá uma guinada e foca numa das figuras mais misteriosas e importantes de toda a profecia, o servo sofredor. Em vez de um rei vitorioso, o texto apresenta um herói que ninguém esperaria, uma figura totalmente desprezada, rejeitada, alguém que conhecia a dor de perto. E é aqui que a percepção das pessoas e a realidade batem de frente. Enquanto todo mundo olhava para ele e pensava, tá sofrendo porque é castigo de Deus, o texto revela que, na verdade, ele estava carregando as dores e as doenças dos outros. Aqui está o coração da coisa, a parte teológica central. O sofrimento desse servo é substitutivo. Quer dizer, ele assume os erros dos outros para poder trazer cura e paz para eles. Pensem bem nisso, a ideia de um sacrifício que cura, de um sofrimento que pode redimir. Isso é algo completamente radical para a época. É um conceito que, nossa, vai virar uma peça fundamental no pensamento teológico com uma influência gigantesca que dura milênios. Depois do julgamento da Babilônia e do sacrifício do servo, a profecia chega no seu clímax com uma visão gloriosa de restauração total. O tom muda completamente. Aquela tristeza, aquele sofrimento dão lugar a uma luz brilhante, a uma esperança que promete um começo totalmente novo para Jerusalém e para o seu povo. E a promessa não é só de voltar a ser como antes, não. É a criação de uma realidade nova em folha. Uma realidade definida pela paz, pela justiça e por uma comunhão direta com Deus. Para se ter uma ideia, nessa nova realidade, morrer com 100 anos seria considerado morrer jovem. Isso mostra bem a promessa de uma vida longa, cheia de bênçãos. E chegamos à promessa final. A profecia não termina só com vamos consertar as coisas. Não. Termina com uma renovação cósmica, total, onde o passado simplesmente deixa de existir. Não é nem mais lembrado. Isso deixa a gente com uma pergunta, né? Uma pergunta muito poderosa. O que um mundo assim significaria de verdade?